GM captiva, luz da injeção acesa, câmbio entrando em emergência, toda vez que faz pegar, o câmbio dá um tirão, e dá um estouro na marcha, e um tirão, e o defeito está na injeção eletrônica. Por quê? Porque o câmbio entra em emergência, e as avarias que tem são essas, ó. Aqui na injeção, vamos fazer uma avaliação, qual os defeitos que tem. Essa captiva aqui, ela tá dando defeito na parte do câmbio, por causa disso aqui, ó. Vamos deixar ele entrar e vamos fazer o teste, ó. Atuador da posição do comando de válvulas do variador de fase A. Admissão esquerda, parte dianteira, banco 1, circuito defeituoso, circuito elétrico, atuador de posição. ECU, nenhum sinal adicional. A própria avaria já nos indica que é um circuito defeituoso ou defeito no atuador. O que eu preciso fazer? Preciso ir lá no atuador e medir. E a própria avaria já indica para nós qual atuador que é. O atuador A, comando de admissão. Sempre que pegar defeito de variador, de atuador, de comando, e for A, é da admissão. B, comando de escape. Isso serve para todas as marcas que eu vi até hoje. Defeito de atuador foi assim. Defeito na solenoide, A está relacionado à admissão. B ao escapamento. Então, no A, mesmo se não dissesse ali, nós iria no da admissão. Então agora a gente vai lá na frente e vamos testar e fazer os testes necessários para poder avaliar esse atuador. Então, é um teste bem simples, com uma ferramenta bem simples, e nós já vamos descobrir qual que é o defeito desse carro. Então, vem comigo e vamos testar esse atuador, que a gente já vai matar essa bronca rapidinho. Uma outra coisa que eu vou falar aqui antes de ir lá testar, eu não mostrei. Vou mostrar o que? Apagar a avaria. Toda vez que eu entro aqui para apagar a avaria, ela tenta apagar e já volta no mesmo tempo, ela não apaga. Vou excluir falhas de novo. E ela não está apagando. Por aqui a gente já pode ter um raciocínio lógico de onde é o defeito. É bem o que a injeção eletrônica está falando. Ou a gente vai ter um defeito no próprio atuador, ou defeito no circuito elétrico dele. Por quê? Porque o carro não está funcionando, não está com pressão de óleo, não tem nada. A central não sabe que o motor está em rotação e está enxergando que o atuador tem defeito. Como é que ela está enxergando? Porque ela manda um pulso para ver se o atuador está no lugar e esse pulso não está retornando. Então quer dizer o quê? Ou tem defeito no chicote elétrico, ou o atuador está quebrado, ou até desconectado. Então a mesma coisa que nós tivéssemos com ele desconectado. Por que isso? Porque ela não está tendo retorno de dentro da bobina do atuador da posição do comando. Se eu tivesse apagado a avaria, olha bem o raciocínio da lógica, se eu tivesse apagado a avaria e ela tivesse apagado e só voltado quando eu desse partida, aí ia fazer eu pensar de outra forma. Que forma? Eu iria testar o avanço do sincronismo, pressão de óleo, eu iria testar se está com sinal de fase, se está adiantando o comando, se não está. Então, era outro tipo de teste que eu ia fazer. Mas como eu estou ali apagando a avaria, sem o carro funcionar e a avaria não apaga, está relacionada exatamente ao que o scanner está nos dizendo. Ou atuador ou chicote elétrico. Então, agora sim, vamos lá testar e já vamos descobrir o que é. Primeiro teste de entrada que a gente tem que fazer é o quê? Medir a resistência da solenoide do variador. Então, esse aqui é o variador de escape, eixo do escapamento, e esse daqui é o variador do eixo de admissão. A admissão é esse comando aqui, e o escapamento é esse. E a central eletrônica está nos reclamando desse variador aqui. Então, para ter uma base, eu vou medir o que está bom. Esse aqui está bom e a central não tem avaria, não está reclamando. Então, eu vou medir ele primeiro. Vou medir o quê? A resistência. Como é que eu meço a resistência? Aqui, ó, nessa escala aqui, de 200 ohms, na menor escala, e aqui onde tem essa ferradura. Então, é assim que a gente mede a resistência. Primeira coisa, medir a resistência dos cabos. Os cabos estão com exatamente 600 mil-ohms. E agora eu vou medir o variador. Ó. Tá encostando lá dentro. É chato aqui que é bem no fundo, mas vamos conseguir, não tem problema. 13 ohms, então quer dizer o que? O variador está com 13 ohms de resistência, 12.8, esse variador está bom. Então, esse aqui que estava bom, que a central não está reclamando, agora eu vou usar essa medida aqui
para testar a resistência desse. Então eles são iguais, essa resistência que deu aqui tem que dar aqui também. Se não der resistência, é porque esse variador está queimado. Então quer dizer o quê? Eu usei a própria informação da injeção eletrônica, que não reclamou do variador de escapamento, para usar ele de referência. Como que eu não tenho uma referência aqui desse variador, eu tenho esse outro. Então, está no mesmo sistema, mesmo variador, mesmo formato, mesmo tamanho, mesma bobina. Eu posso fazer então usar esse aqui de referência para mim para testar esse. E vice-versa, se tivesse dado defeito no de escapamento, eu poderia medir o de admissão para poder ter uma média de resistência. Agora eu vou medir a resistência aqui desse outro lado. Esse outro lado aqui não tem resistência. Então, quer dizer o quê? Que esse variador está queimado. Observa que eu estou colocando aqui dentro e ele não mede nada. Então, confirmou para nós que esse variador aqui está com defeito. O que eu usei aqui? Usei a referência do próprio carro. Não tinha outro variador para colocar aqui, mas eu tenho a do carro. E esse variador já me comprovou que o que eu tenho da admissão está com defeito. Então, o próximo passo agora é trocar o variador, apagar as avarias, que vai resolver todos os problemas da caminhonete. Bora para cima? Acabou de chegar a solenoide. Inclusive, está até lacrada ainda. Vamos abrir junto e vamos ver a resistência dela. Solenoide original GM, tem que ser peça genuína para essa parte de comutação hidráulica, peça de precisão tem que ser original. Então, chegou aqui tudo direitinho, no saquinho da GM. Vamos medir a resistência dela de novo, para ter certeza quantos ohms vai dar. Em torno de 11, temperatura ambiente. Vamos ver. A nossa outra que nós não tinha resistência. Exatamente 11,2 ohms. Então, 11 ohms. Então, solenoide nova com resistência. A que está no carro sem. Agora nós vamos substituir a solenoide e vamos resolver o problema do carro. Top demais. Bora lá aplicar? Substituída a solenoide. Aqui está a solenoide antiga, sem resistência. Agora a gente vai entrar com o scanner para ver as falhas. O que falha que deu? Já deu uma falha como passada. Então a falha que tinha antes já resolveu. Com certeza agora eu vou excluir essa falha e ela não vai voltar. Essa falha ela já nem excluía. Então resolveu o problema da solenoide do carro. Então aqui tem que excluir 2 vezes. Sim. E ela não irá voltar. Por ser uma falha que já estava como passada, resolvida. Não foi detectada nenhuma falha no sistema. Então, defeito era solenoide com a resistência aberta. Apenas com o multímetro nós resolvemos esse problema. Então, teste muito eficiente de medir resistência. Botando o carro a funcionar agora aqui. Luz da injeção apagada. Vamos consultar as falhas com o veículo funcionando. Nenhuma falha no sistema. Agora ficou perfeito. O veículo resolveu, apagou a luz da injeção, não está gravando mais defeito de injeção e o câmbio não vai entrar mais em emergência. Vai ficar perfeito de andar. Então, bora lá. Onde eu quero chegar com isso? Substituído a solenoide, colocado uma solenoide original, resolvido o problema da captiva. Defeito era só a solenoide com a resistência aberta. Onde eu quero chegar em que fator? Quando a gente vai apagar uma avaria e ela já não apaga com o carro desligado, sem o carro funcionar, de uma peça que precisa ser monitorada funcionando, isso já quer dizer o quê? Que essa peça está com defeito no circuito elétrico, ou falta de alimentação, ou defeito na própria peça. Nesse caso aqui, a alimentação estava ok, o defeito era na peça, por isso que não apagava as avarias. No momento que a gente colocou a nova ali, já se resolveu, já ficou com uma avaria passada e o carro ficou top. Gostou? Curte, salve, compartilha, aproveita e passa para o amigo graxeiro que pode estar com medo de pegar esse tipo de carro para trabalhar, uns testes muito simples e resolver. Então, olha só,
Aqui não precisei usar o osciloscópio, não precisei usar nada de ferramenta diferente, apenas com o multímetro nós resolvemos essa parada. Tamo junto, bora pra cima!